legislação federal, né? Ela impõe limites que fogem à nossa vontade. Isso não tem a ver com vontade, disponibilidade. Existe, de fato, uma vedação para toda a federação, para quem aderiu a esse programa de enfrentamento ao Covid. O que não impede que as partes busquem, por exemplo, né, eventuais parcelas ou benefícios ou vantagens que não envolvam necessariamente acréscimo de pessoal, né? A Conlub está disposta a continuar a negociar e avaliar, só que, de fato, existe um parâmetro que foge à vontade das partes, né? Assim, a Conlub não poderia, não seria legalmente aceito se nós prometêssemos ou tivéssemos algum tipo de concessão de um dinheiro que nós não podemos dispor por uma imposição de uma lei federal, que nada tem a ver com o município. O que não quer dizer que a gente não possa conversar, né, sobre outros possíveis pleitos da categoria, né, sem prejuízo de, no momento oportuno, quando os efeitos dessa lei ela tem um prazo para acabar, essas outras pautas fossem discutidas. Mas imagino que na relação do dia a dia possam haver outras questões, outras vontades, outros anseios, né, sem prejuízo da discussão pecuniária quando a lei autorizar, né? Então, a gente só queria deixar essa mensagem para dizer o seguinte: essa é uma imposição que é feita à Conlub também, né? A Conlub não tem autonomia para dispor de forma diversa do que a lei prevê. Então, a gente buscou os órgãos responsáveis, buscou a CODESP, que é o órgão das finanças, tinha tido uma negativa, insistimos, mesmo antes da mediação, né, para tentar buscar uma possível interpretação, mas, de fato, é um cenário legal que supera os limites do município, o que não quer dizer que a gente não possa fazer reuniões, inclusive, pode ser com o Ministério Público, pode até ser na sede da companhia, para debater outros possíveis anseios sem prejuízo do prosseguimento, porque as outras cláusulas a gente manteve enquanto a negociação durar, né? Então, enquanto tiver a negociação, todos os outros cláusulas de benefício do acordo coletivo que não importem em acréscimo estão mantidas, né? Então, assim, o que a Conlub tem aqui é se posicionar é isso. A gente transmitiu o cenário que até já tinha sido passado anteriormente, né? E assim, está disposto a eventualmente buscar algum outro tipo de possibilidade e até eventualmente rediscutir algum ponto específico, não tem problema, né? Como o Dr. Rodrigo destacou na última reunião, né? É um prazo relativamente exíguo, ainda que não é para discutir se paga ou não. Na verdade, aqui a discussão é um pouco diferente dos outros acordos, né? Essa questão de cálculo, de valor, orçamento, ainda que seja difícil, isso realmente nós já tivemos repoado. A questão agora é um pouco diferente das outras negociações, se há possibilidade, se há legitimidade para fazê-lo, e a princípio não há, né, em termos de acréscimo, mas a Conlub deu a tranquilidade para negociar, tendo todo o resto, né, e como a gente conversou, enquanto tiver a negociação, e está disposta a eventualmente abrir para qualquer outro pleito que não envolva acréscimo, e aguardar o momento oportuno em que essa restrição legal acabe, para que a gente possa discutir os outros pontos, né? Doutora? Diga. Ele está pedindo que a senhora faça essa mediação até na Conlub. Seria importante para a gente sentar na Conlub com a senhora e vamos ver como é que a gente faz isso. Não, o que acontece? Até vou explicar para o senhor. Eu estou nesse procedimento de substituição. Na verdade, o que ele disse não foi para o Ministério Público ir na Conlub, não. Ele disse que se o sindicato quiser negociar com a Conlub administrativamente sem o Ministério Público, eles também estão abertos. Eles estão abertos tanto a negociar nessa mediação quanto fora dessa mediação, como preferir o sindicato. Mas, de toda forma, o que acontece? Eu estou nesse procedimento até o dia 10. Depois, o titular dele, que é o Dr. Tiago, retorna da licença dele e ele que vai dar prosseguimento. Lembra que eu falei com o senhor? Até tentei marcar essa audiência antes do fim da minha substituição para a gente tentar andar um pouquinho. E aí eu queria ver com o sindicato o seguinte: o que é possível para a categoria? Porque essa lei ela prevê as restrições até 31 de dezembro de 2021. Eu não sei se o sindicato tem pleitos que não envolvam acréscimo de despesa de pessoal. Eu acho que essa questão até de terminar esse plano de cargos e salários inicialmente não envolve.
De repente, a questão da insalubridade para outros cargos, vocês analisarem os laudos de insalubridade que a Conlurb juntou em relação aos vigias e os auxiliares de serviços gerais, para verificar se tem alguma falha, porque o que o laudo diz é que não há insalubridade para essas funções. Eles não falaram aí as APAs. Não estava... Não foi juntado o relatório quanto às APAs, não. Doutor Paulo. Bom dia. O das APAs, né, nós já havíamos conversado, né, na audiência passada, a Conlurb não criticou os laudos que foram apresentados, que havia, de fato, essa avaliação das escolas que tinha sido interrompida por causa da Covid, da fechamento das escolas, mas que agora, de fato, com a volta às aulas, a gente pode concluir a análise completa. No parecer da PGM está analisada a questão das APAs, mas aqui nos pareceu que a questão havia sido debatida na audiência anterior, ou seja, que o plano da Conlurb era, de fato, concluir a análise dos locais, né, e aguardar a PGM para saber se poderia ter algum benefício esse ano ou só no ano que vem. Qual o prazo que o senhor acha, doutor Paulo? Para terminar, para concluir essa análise? Seria um prazo estimativo, doutora, porque a gente depende do sindicato também, porque essa análise começou a ser feita com a interveniência do sindicato. Mas a gente pode fazer no curto prazo, como a gente disse. O interesse da Conlurb é, de fato, acabar essas análises, só que a gente não podia fazer com as atividades interrompidas. Tem que fazer análise em loco e tudo mais. E agora as aulas estão voltando, né? Então, assim, agora todas as escolas que, de fato, têm APAs vão voltar a funcionar, a gente pode fazer o cronograma junto com o sindicato, não tem problema. Doutora Michele, deixa eu só fazer 2 observações, por favor. Claro. O que acontece? Nós já temos, acho que, mais de 100 laudos de APAs, de escolas. 127, pronto, então me corrigiu. São quantas escolas no total, Antônio Carlos? Bom, chegamos a uns 40%, então, mais ou menos. Sim. Essa é uma observação. E a segunda observação é que quando eu estou aqui conversando com a doutora, eu estou tentando entrar. Os documentos não estão liberados. Depois eu só ia pedir a gentileza de... Mas o senhor tem acesso aos autos? Não, eu tenho acesso aos autos. A última coisa que aparece para mim aqui é a notificação da audiência para hoje. É a última coisa que aparece aqui. Eu vou olhar novamente, mas... Não, tudo bem. Eu vou até reabrir aqui novamente. Enquanto eu estou conversando... Não está com sigiloso, não. Estou reabrindo num novo... Eu vou até dar uma olhada aqui no meu... Tá. A última coisa que aparece aqui para mim é exatamente isso. 28 de abril, 28 de junho, a ata da reunião. Nós juntamos sem qualquer sentido. Nós juntamos a petição normalmente, sem qualquer sentido. Não, tudo bem. Não está com sigilo, não. Eu não sei por que o senhor não está conseguindo ver. Pode ser, se o senhor quiser inserir rapidamente aí... Peraí, só um minutinho. Vê se e a Conlurb nos propõe também a disponibilizar a documentação, doutora. Também não tem problema. A gente pode mandar para o sindicato. Para facilitar, pode mandar. De repente, manda para o e-mail do doutor Humberto, pode ser? Eu vou botar, doutor Paulo, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar no chat aqui o meu e-mail, vocês me enviam essa documentação? Lógico, imediatamente. Agradeço. Tá. Espera só um minutinho. Eu já vou deixar vocês falarem. Deixa só eu terminar com o doutor Humberto. Pronto, já mandei, doutor Paulo. Tudo bem, doutor Humberto. E mais alguma questão que o senhor quer pontuar antes de eu ouvir os trabalhadores para... Não, acho que não. Acho que agora é só... Tá, então o senhor Paulo Tem a comissão também que quer falar. Estava primeiro, sim.
O reajuste. Então, pelo que eu vi do parecer da PGM, e estou falando que os senhores não tiveram acesso, a Conlub fez essa consulta também. Doutor Paulo, me corrija se eu estiver errada. A Conlub fez essa consulta também e o parecer foi contrário, não foi isso, doutor Paulo? Exatamente, doutora. A gente já tinha feito essa solicitação para a CODESP, né, que cuida da finança do município todo, né? E é o pronunciamento, e é o posicionamento que o município tem adotado desde a edição da lei, para todos os seus funcionários, todos os seus servidores. O doutor Rodrigo está até aqui na audiência, ele pode até destacar um pouco melhor, mas a gente fez essa solicitação e depois, para evitar qualquer dúvida, nós dividimos a consulta para dizer o seguinte: nós não estamos falando de reajuste, sim, de aumento, sim de reajuste, de correção no tempo. E o posicionamento foi desfavorável. Sim. Não, mas não é ausência de reconhecimento, não. Não é ausência de reconhecimento, é uma imposição legal para todos, né? Infelizmente, né? Assim, mas eu entendo a posição do sindicato. Doutor Rodrigo, o senhor quer me manifestar? Tá, deixa só o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo. Eu ia me manifestar, doutor Michele, apenas esclarecendo esse mecanismo do pronunciamento da Procuradoria do município, né? A Procuradoria Trabalhista emitiu sua manifestação técnica e submeteu ao Subprocurador-Geral Consultivo para aprovação, ou poderia inclusive ser parcial, e ali não houve ainda a manifestação definitiva do Subprocurador-Geral. Ele termina a manifestação dele pedindo que a Conlub elenque quais são as verbas que ela já vem pagando. Então, me parece que algumas verbas, ela também não pode ser entendida como definitiva porque ainda não há essa chancela do Subprocurador-Geral. Entendi. Então, está dependendo da Conlub para apresentar essa resposta para ter um parecer definitivo da PGM. Mas o parecer... E tudo se encaminha para ser feito muito rapidamente, como foi feito até agora, né? Realmente, em uma semana, conseguimos aí avançar nesses procedimentos e que ainda não resultaram na decisão definitiva, mas eu creio que também se pode avançar de forma rápida também para que isso aconteça em breve. Doutor Paulo, a Conlub pretende apresentar essa documentação, essa resposta para a PGM quando? Doutora, ainda hoje. Na verdade, nós recebemos a consulta processo oficial ontem, né? E vamos fornecer os dados, principalmente relativos ao plano de cargos, né? O status e tudo mais, para complementação dessa análise, né? Então, assim, ainda hoje esse processo segue para a PGM. Tá. O pessoal da comissão está ali levantando a mão. Pode falar, por favor. Vou falar aqui. Gilberto primeiro vai falar pela direção do sindicato e a gente queria uma fala da comissão de negociação, que também tem composições finais, tá bem? Bem rápido. Tá. Bom dia a todos, bom dia, doutora. Eu gostaria de manifestar no que diz respeito à questão do PCCS. Essa questão da lei, ela foi criada muito depois, né, que a questão do PCCS foi apresentada. Tudo está sendo solucionado. Então, eu acredito que a lei ela possa implicar, sim,
dentro daquilo que vem dos 2 anos de cá da O senhor pandemia. está certo. Até o parecer da PGM foi nesse sentido mesmo. Então, foi o que eu estava falando no início, o que a gente consegue avançar agora, assim, de plano, eu acho que é a questão do PCCS e pelo que eu vi agora das APAs, né? Isso. Então, a minha ideia é que a gente avance, dá um prazo para a gente avançar nisso, né? E aí vai passar a ser com o Dr. Tiago, mas aí a partir daí a gente vai passo a passo para a gente ir caminhando, né? O importante é a gente ir progredindo. Correto. A gente só precisa de ter, na verdade, dentro dessas questões, são prazos. Sim, Porque sim. É o que eu vou tentar estabelecer com o Dr. Paulo. Assim que vocês terminarem, vocês falarem, a gente vê o que a gente pode efetivamente progredir, a gente vai tentar estabelecer prazos para a gente prosseguir. Ok, obrigado. Bom dia para todos. Doutora, quem está falando aqui é o Bruno, membro da Comissão de Negociação. Sobre esse tema mais geral, que pega o marco jurídico que a Conlurb apresenta sobre o tema da reposição salarial, vale lembrar que a categoria está 2 anos sem reajuste e o centro da argumentação deles, que eles colocam ali no 73/2020, é sobre reajuste, aumento. E a nossa conversa está passando em torno da reposição desses trabalhadores e trabalhadoras que também estão sofrendo o impacto da inflação, que é o IPCA. Então, esses trabalhadores poderia ter um esforço de todos esses setores para garantir a reposição salarial dessa categoria que é tão fundamental para o Rio de Janeiro. Outro tema que me preocupa é que a Conlurb tem, desde 2019, o tema das aferições. Foram cerca de 130 e poucas escolas, e a pauta de negociação diz, pelo pagamento, por amostragem. O que isso significa? Se mediu cerca de em torno de 30% a 40% dessas escolas, se detectou que há possibilidade, há risco para os trabalhadores APAs. O que a gente está reivindicando sobre isso é uma data concreta que a Conlurb se comprometa, tanto no tema da insalubridade dos APAs, quanto no tema do PCCS, porque isso o Antônio Carlos fala e tem razão. O PCCS já estava no orçamento? 2019. Não, foi na norma coletiva de 2019 que foi previsto. 2018. O que eles justificam aí para não pagar a cesta natalina? Eles justificam que precisava ter uma lei complementar baixada pela prefeitura. E o nosso acordo coletivo garante a cesta natalina porque está acordado. A partir das mudanças jurídicas da relação do trabalho, ficou acordado que o acordo coletivo tem força de lei e por isso eles deveriam pagar a cesta natalina. Para concluir, o sindicato tem uma data de assembleia e nós, da Comissão de Negociação, também procuramos uma data de assembleia. Nós queremos resolver isso da melhor forma e com mais tranquilidade possível. A ideia é essa mesmo. Também dar uma resposta para os trabalhadores que a gente, óbvio, sente a necessidade, os trabalhadores da Conlurb estão perguntando. Esse esforço dessa reunião é um esforço que a gente já vem fazendo há 1 ano e meio para chegar a alguma conclusão no sentido de uma categoria tão fundamental. Estamos falando de 20 mil pessoas, 20 mil famílias que sofreram o impacto da pandemia e que é algo que precisa de remunerações que sejam direitos garantidos. E, para concluir, nós estamos discutindo com a prefeitura, elaborando e pensando conjunto aqui, porque é o seguinte, nós estamos discutindo a partir para frente qual é a posição da prefeitura, porque o nosso acordo coletivo não é sobre 3, 4 pautas, é sobre o conjunto geral das nossas reivindicações, que, inclusive, a Conlurb, se tem um tema de avanço legal de outras, as pautas ela não apresenta. Então, a relação e essa mediação não anda, porque, embora a Conlurb tenha, ela diz no seu discurso, o advogado, mas efetivamente não apresenta as propostas onde poderia encaminhar. E aí, a gente vai para uma terceira mediação que efetivamente não tem nenhuma proposta. Eu encerrei por aqui. Eu quis perguntar. Doutor Paulo, antes do senhor falar, eu queria até para o senhor já complementar a sua fala nisso,
a gente verificar a possibilidade de a gente estabelecer prazos para essa questão da análise de insalubridade das APAs, de findar o plano de cargos e salários e verificar como que a gente pode fazer, de repente, para começar essa negociação pelas cláusulas sociais e deixar por último as cláusulas econômicas. Doutor, Então, obrigado pela fala. Assim, só para prestar esclarecimentos, né? Como o Bruno destacou, a nossa pauta é bastante ampla, né? E a Conlub manteve todas elas, são mais de 70, nesse período todo, né? Então, assim, se não houvesse o reconhecimento, a valorização, a gente simplesmente teria cortado todas essas cláusulas desde de fevereiro do ano passado, né? A gente até foi bastante pressionado nesse sentido pela natural problema de restrição financeira orçamentária e tudo que o país tem passado, né? Então, assim, é importante a gente destacar o seguinte: manter essa negociação no ambiente equilibrado, porque os trabalhadores não estão sem suas cláusulas, todas as outras cláusulas, todas elas foram integralmente mantidas. E a Conlub se compromete a manter até o final da negociação. Só ficou ressalvada a questão econômica. Então, primeira coisa essa é importante. Segunda coisa é a seguinte: a categoria é sim prestigiada, vide a vacinação prioritária, que só não foi feita antes por uma decisão judicial que depois foi reformada, né, reinterpretada. E é a mesma situação de todos os funcionários, inclusive os da saúde, que também são importantes. Lógico que a gente sabe que a nossa categoria é a mais importante, mas não há esse desatendimento. Todas as outras cláusulas do amplo acordo coletivo foram mantidas. Se o sindicato e a comissão quiserem formular outras propostas, que não são aquelas que estão sendo discutidas economicamente, quando está inteiramente a favor, a gente não tem como propor isso, porque é um anseio do trabalhador, né? A pauta que foi apresentada de reivindicações, que é bastante vasta, a gente já se propôs a manter tudo que existe para frente também, e só está pendente essa questão econômica que tem a ver com uma imposição legal, né? Então, assim, só esse esclarecimento. Em relação ao cronograma de escola, a gente aguarda a posição do sindicato. Agora, como eu disse, a única pendência que havia para prosseguir era a ausência de aulas e de capacidade de avaliar. Se o sindicato quiser recomeçar amanhã essa notificação, pode? Pode. Hoje a gente tem em torno de 10% dos trabalhadores que tiveram condição avaliada. Então, assim, a gente amplia isso em conjunto, faz um cronograma conjunto, não tem problema algum, e a gente vai respeitar o resultado, não tem problema. Tá. É importante manter esse equilíbrio. Um minutinho que o doutor Paulo está falando agora, tá? Então, é só a gente manter esse equilíbrio na conversa. A gente faz um cronograma conjunto, não há problema algum, né, para a gente concluir essa análise, né, e a gente está disposto a conversar sobre todas as ideias e anseios e pleitos que eventualmente surgirem. E a questão econômica, como a gente falou, o doutor Rodrigo já destacou, existe uma outra análise complementar a ser feita em relação, por exemplo, ao plano de cargos, né? A gente vai diligenciar nesse sentido, né? Então, assim, nossa proposta é, sim, que a gente continue a dialogar, até porque, né, enquanto estivermos negociando, todos os benefícios estão mantidos. Então, assim, a categoria não está sendo lesada e vai conseguir discutir de uma forma mais equilibrada o pouco que falta, que é a questão financeira. A gente sabe que é muito importante, mas ela tem hoje uma restrição legal, mas em todo caso essa é a posição da companhia, de restrita disponibilidade para continuar as conversações, de restrita possibilidade de retomar as avaliações agora que as aulas estão voltando, né? Então o ambiente de trabalho vai poder ser analisado com a maior presteza, não tem problema, né? A Conlub vai ajudar no que for necessário para agilizar isso, né? E essa é a minha mensagem. E a conclusão do plano de cargos e salários em si, sem discussão de reenquadramento, inicialmente, né? Só a conclusão do plano em si. Então, ela depende dessa resposta, né? Para a gente saber se esses efeitos eles podem ser feitos esse ano, né? Então, assim, ela é diretamente relacionada a essa consulta que está pendente, né? Tá. Seu Paulo Hernani.
Essa questão eu acho que é até mais fácil de solucionar, porque cabe a ação de cumprimento, se conforme for. Mas eu acho que, de repente, vale a pena a gente buscar que a Conlurb termine, assim. É possível, doutor Paulo, fazer por amostragem, considerar essas 127 já feitas? Doutora, a questão é a seguinte. As escolas elas são diferentes entre si, os ambientes são diferentes. A Conlurb não está negando o direito a quem de fato ficar constatado, né? Só que a gente está no movimento, de fato, sendo muito cobrado pelos órgãos de fiscalização, leia-se o INSS e tudo mais, sobre a questão da tecnicidade desses laudos, né? Isso vale para a empresa toda. Quando vem mantendo discussões aí com o INSS, depois eles até criticam o nosso benefício de pagar os 40% de insalubridade linear para todos os garis. É uma briga da Conlurb com os órgãos de fiscalização. Nossa intenção é acelerar essa análise para que a gente possa pagar, de fato, devidamente para quem merece, né? Sempre não tem problema. Agora, a gente pode eventualmente avaliar internamente, doutor, dentro de cada ambiente de escola avaliado, né? Mas conceder para os mais 1.200 SAPAs uma insalubridade com base em ambientes que sequer foram analisados, a gente teria muito problema. Tá? Entendi. Como Senhor já Manuel, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Como a Conlurb está dizendo que que depende também do sindicato para progredir nisso, como que o sindicato pode apresentar um cronograma para a gente poder estabelecer com a Conlurb aí o cumprimento desse cronograma? Doutora, primeiro nós fomos marcar uma assembleia, porque o doutor Paulo escorregou e não confirmou nada aí. Só escorregou, mais nada. Então nós vamos marcar, já está marcada uma assembleia para dia 15, só falta o local, e nós vamos fazer a assembleia. Se ele tiver proposta, ele nos manda até dia 15, dia 14, dia 13. Certo? Não tem mais como esperar, ele sabe disso. Ele sabe a temperatura que está a Conlurb. Senhor Manuel, eu entendo o senhor, mas a assembleia vai ser dia 15. Antes do dia 15, amanhã, o sindicato tem condição de encaminhar para a Conlurb um cronograma para terminar essas escolas que faltam? Para a gente progredir, pelo menos em relação às APAs? Nós já fizemos. Depende da Secretaria de Educação, porque as escolas estão fechadas. Elas não reabriram todas, não? A gente pode começar pelas que estão abertas. Pelas que estão abertas, exatamente, isso que eu ia falar. É simples, é só a vontade do sindicato. Vamos começar pelas escolas que estão abertas, a gente já amplia. Enquanto isso, a Conlurb poderia ver para já verificar, porque quem o laudo diz que tem insalubridade, tem que pagar, né, doutor? E aí, essas escolas que já têm os laudos, a Conlurb poderia verificar também. Até depois da vontade, né? Doutora, olha só, uma questão que precisa também ser muito bem analisada é a seguinte, é que essa responsabilidade de fazer o análise dentro das... É da Conlurb, não tem dúvida de que é da Conlurb. Sem dúvida. Porque agora o trabalho não está acontecendo, então a insalubridade já não seria devida. Então a gente está tentando fazer da forma como o sindicato definiu no outro acordo coletivo. Mas a gente pode mudar a estratégia, depende de vocês, como vocês quiserem. Olha só, doutora, acontece o seguinte, é que até o momento, quem assumiu toda essa responsabilidade de custo, inclusive, foi o sindicato. E nós entramos... Como o sindicato propôs. O sindicato propôs isso ao Ministério Público. A gente pode mudar a sistemática, não há problema algum. Nós propusemos ajudar. Nós entramos para ajudar e não para executar.
e nós acabamos executando a responsabilidade. Eu acho que deveria ser analisado de forma mais ampla, entendeu? E a coluna... Tudo bem, podemos fazer também, sem problema. A questão desse curso, porque essa... A gente contrata e faz, sem problema. Acabou. Eu acho que se o sindicato estabelece o cronograma e o sindicato sair à frente, tem mais chance de ir mais rápido do que a Conlurb fazendo. Mas é uma opinião minha, cabe ao sindicato definir. O sindicato puxando, o interesse maior é dos trabalhadores. Em tese, a empresa, quanto mais ela puder postergar para a empresa, acaba sendo melhor. Então, se o sindicato tomar a frente e puxar a empresa, tem mais chance de ser mais rápido. Senão eu não tenho condição de ouvir. As escolas estão fechadas, a maioria. Não, então, a maioria, mas tem aquelas que estão abertas. A gente pode fazer um cronograma, Dr. Manuel, já verificando quais escolas estão abertas. Essas já vai fazendo, a gente já elimina. E, de repente, quando tiver um percentual maior, a gente tem mais, digamos assim, argumento para tentar que a Conlurb concorde com essa verificação por amostragem. Não sei se vai concordar, mas quanto mais a gente andar, o tempo que está parado com alguma escola aberta que não foi feita, é um atraso. Então, se a gente puder se antecipar, tanto quanto melhor. Tudo bem. Precisamos A gente... Falam de cada vez, porque está impossível. Vocês todos aí juntos, vocês falam juntos, eu não entendo nada. Peraí, Sr. Manuel, não estou ouvindo o senhor, não. Independente da Assembleia que vai ter dia 15, nós concordamos que a gente está no acordo coletivo, tá certo? E esse trabalho junto com a Conlurb, não tem problema nenhum. Nós vamos contratar a empresa novamente, que foi suspenso o contrato, nós vamos contratar a empresa novamente, que fazia a medição, tá certo? E vamos fazer. Isso independente de qualquer coisa. É um compromisso nosso de fazer, certo? Isso. Não, para mim não. Na verdade, para os trabalhadores. Se vocês anteciparem, já forem fazendo as escolas que estão abertas, estão adiantando, né? Doutora, também, só uma parte. É importante destacar que não há nenhuma vontade em postergar isso. Essa é uma categoria que sequer está prestando trabalho há muitos meses. Então, assim, ela já não faria jus, neste período que a gente está conversando, à insalubridade. Então, está inteiramente à disposição. Eu falei que a empresa não tem interesse no sentido que, em geral, é mais interesse para o trabalhador receber do que para a empresa pagar, não especificamente quanto a Conlurb. Só para demonstrar a eles que eu acho mais interessante que o sindicato tenha à frente dessa de Secretaria de Educação que presta serviço em abrigos para jovens e idosos que estão de Covid. Vários APAs foram prestar serviço nessa localidade. Exatamente. Continuaram prestando, mesmo em meio à pandemia, e alguns ainda com comorbidade e tendo pouco dinheiro de passagem. Então, isso é surreal, o que o advogado da Conlurb falou no momento. Se a representante do sindicato quiser apresentar essa documentação específica do que ela está falando, a gente se compromete a avaliar e responder em 48 horas. São assuntos desconhecidos. A gente está falando da categoria da questão oficial. Se houver algum tipo de problema, o sindicato sabe o canal, a gente não recebeu nenhum questionamento. Isso não é desvio de função, né, doutor? Não há a menor dúvida disso. Só que a gente não tem conhecimento de nada disso e nunca fomos procurados nem pelo sindicato, nem por nenhuma outra pessoa nesse sentido. Então, acho que a gente tem que tratar de forma equilibrada. Se tiver essa ocorrência, apresenta a Conlurb se compromete a responder em 48 horas. Sim, pronto. Esse é o problema que temos. Quando dizem assim, olha, vai fazer um serviço e não te dá uma ordem de serviço, não te dá um EPI, porque pessoas foram sem álcool gel, sem máscara de proteção até hoje. Mas olha só, isso, aconteceu, e quando acontecer, é desvio de função e merece ser comunicada com o Conlurb, até por escrito pelo sindicato, para comprovar. E a partir daí, para ser adotada alguma medida pela Conlurb ou pelo Ministério Público, se receber uma denúncia nesse sentido, enfim. Doutora, nós já tem a proposta ali do procurador, que pode reverter essa coisa. Nós temos o prazo até dia 15, nós temos uma assembleia dia 15. Tá. Vai dar tudo isso para a gente, até dia 15, como é que vai fazer com as APAs, como é que vai fazer tudo, se ter uma mediação antes disso aí, entendeu? Se puder ter. Agora, a Assembleia já está marcada, não tem mais.
Eu não estou tentando dissuadir a categoria de fazer assembleia, não. Acho importante que faça, não tem problema. Só eu entendo que o que a gente pudesse antecipar para já estar resolvido até a assembleia, tanto quanto melhor. As questões de ordem econômica. O parecer ainda não está finalizado, depende de uma apresentação de documentos da Conlurb, não é isso? Para o subprocurador-geral dar o parecer final dele. A Conlurb se comprometeu a entregar ainda hoje e o doutor Rodrigo disse que vai ser uma resposta breve. E aí eu vou pedir para anexar os autos aqui. Quanto às APAs, o sindicato vai retomar, vai verificar a forma de retomar um cronograma. Vou pedir até para apresentar aqui nesse procedimento. Iniciando claramente pelas escolas que já estão abertas, onde é possível fazer essa análise, para a gente prosseguir com isso. E o PCCS, da mesma forma, também está dependendo desse parecer final da PGM, que o doutor Rodrigo também se comprometeu que sairia rápido. Então, eu vou aguardar tanto o cronograma do sindicato, quanto esse parecer da PGM. Vou colocar no inquérito um prazo de 10 dias. Vou botar 10 dias, porque aí o sindicato também já informa o resultado da Assembleia. E aí, a partir daí, já vai ser o doutor Tiago, e aí ele verifica a melhor forma dele adotar, enfim, se ele já vai marcar outra audiência, e os senhores também fazem os requerimentos que entenderem pertinentes. Pode ser assim? Uma sugestão. Diga. Assembleia, no dia 15. A senhora não podia marcar isso para dia 14? Eu chegava na Assembleia já com documento, com alguma coisa. Não, os documentos a Conlurb vai apresentar nos autos. E o que acontece? Eu não tenho como marcar uma audiência que não sou eu que vou fazer, o senhor entende? O que eu vou pedir, então, para o senhor? No dia 11, o doutor Tiago já vai estar de volta. O senhor peticiona requerendo essa audiência com urgência, se for o caso, e ele marca. Mas, de toda forma, a Conlurb vai apresentar os documentos nos autos, em 10 dias. Doutora Michele, deixa eu só fazer uma intervenção aqui. Eu acho que, na verdade, o que o Meirelles está pedindo, na verdade, não é nem tanto mais uma audiência. Eu acho que é mais ter uma documentação em mãos, cronograma, um posicionamento para ele poder levar à Assembleia. Eu acho que não é nem a audiência em si, como de hoje. Eu acho que é mais ele ter alguma coisa para poder levar para a categoria. Eu vou pedir para a Conlurb se manifestar, então, até o dia 13, pode ser? Ok. Aí a Conlurb se manifesta da forma que ela tiver. Se já tiver o parecer final, maravilha. Se não tiver, ela informa que não tem. E para os trabalhadores saberem... que tenhamos uma posição para a Assembleia. E a questão do cronograma cabe mais ao sindicato. Pelo que eu vi com o doutor Paulo, cabe mais ao sindicato estabelecer a forma como vai ser feito. Não, isso nós vamos retomar imediatamente já. Tá. Então fica assim. Sim, e se tiverem necessidade desse canal aqui para marcar alguma coisa, também é só peticionar nos autos. Ok. Eu estou até o dia 10, sou eu, a procuradora, mas a partir do dia 11 já é o procurador titular. É bom até que ele faça a partir de então, porque é quem vai levar a negociação até o final, né? O pessoal da comissão ali atrás está querendo falar. Diga. Para a gente encerrar. Pelo menos 2 da comissão também participasse dessa mediação entre a Conlurb e o sindicato e nós, trabalhadores. Tem que estar presente também. E a gente é o último a saber de tudo que acontece. Eles vão se reunir com a Conlurb e nós não sabemos de nada. A resposta vem deles depois. O que eles combinam lá, nós da comissão não sabemos nada. A Conlurb é feito com o sindicato, não faça isso. Uma vez, eu não consigo entender. Vocês falam todos juntos. É impossível. Nós da comissão queremos participar também dessa mediação entre a Conlurb e o sindicato. Porque, olha só, tem um porém. Eles estão rodando tudo aí. Participação do lucro e resultado da companhia é dado para alguns órgãos da prefeitura, outros não. O nosso foi cortado. Perguntamos já várias vezes, tanto o sindicato, ninguém está tocando nesse assunto. É um ponto também crucial para nós. Nós tínhamos o direito e perdemos. Não recebemos mais o 14º. Outros órgãos continuam recebendo. Agora, quero saber o porquê. E o porquê nós podemos participar dessa mediação entre Conlurb e sindicato? Na verdade, o que aconteceu? Ninguém disse que os senhores não podiam participar. Na verdade, o requerimento foi do sindicato para fazer uma mediação para a Conlurb, não foi da comissão. Eu me oponho à comissão. Tanto que a comissão tem participado, eu tenho dado direito de voz à comissão. Se os senhores pedirem acesso aos autos, provavelmente, se for eu vou deferir.
o doutor Tiago, até que é público, não tem nenhum segredo de justiça aqui, nenhum sigilo também. E eu acho que o doutor Tiago da mesma forma. Então, enfim, não vejo problema, não. Isso não é verdadeiro. Nós não temos feito nenhuma reunião com a Conlurb sobre vestido coletivo, tá certo? Não tem reunião com a Conlurb. Desde que eu pedi, nós pedimos aqui o Ministério Público, virou com o Ministério Público, não tem reunião com a Conlurb. Não tem. Entendeu? E ele só manda o doutor Paulo, não vem nem mais dirigente da Conlurb, não vem dirigente da Prefeitura, não vem ninguém. Não vem o secretário de Finanças da Prefeitura, não vem ninguém. Só manda o doutor Paulo. O doutor Paulo é o advogado da Conlurb, chega ali, o que mandou falar, ele vai falar e acabou. Desculpa, doutor Paulo, mas é assim mesmo. O senhor é o advogado da Conlurb. Entendeu? Fazer só uma retificação, tá? Sem nenhuma ofensa a mim, não tem problema. Mas o presidente está aqui na sala, a diretora de pessoas também, não se trata disso. A gente só está conversando para tentar manter a tecnicidade, até porque o foco dessa audiência de hoje, a passada, era um parecer jurídico, é só por isso, tá? Sim, sim. Não tem problema, mas nem ofensa, não entendo. Do 14º. Sobre o 14º, você não deu resposta não sobre isso. 14º não tem nada a ver com o momento agora. A prefeitura inteira não pratica isso há 2 anos. Tá, acho que não dá para misturar aqui, não. Acho que vamos manter a pauta negocial, né? A prefeitura não pagou 14º para ninguém há 2 anos. A Conlurb está no mesmo tratamento. Não está nem em questionamento isso, respeitosamente. Mas consta no acordo coletivo não está sendo cumprido. Consta em acordo coletivo, mas não está sendo cumprido. Ela faz parte das causas sociais, não está sendo cumprida esse projeto. Só tumultua a audiência. Vamos por partes, porque senão a gente acaba que causa um clima de beligerância e ao invés de a gente progredir no que a gente pode progredir, a gente acaba que regride em tudo. Então, vamos por partes. Eu sei que é uma ansiedade grande, eu entendo, mas não adianta a gente querer dar um passo maior do que a perna. Vamos degrau por degrau. Entende? A gente teve esse pequeno avanço, vamos focar nessa questão das APAs, aguardar essa última manifestação aí da PGM para a gente verificar, até para o sindicato verificar se tem alguma possibilidade negocial, se não tem, se vai para a questão judicial, enfim. Mas o que a gente tem que focar é no que a gente está conseguindo progredir para a gente progredir nisso, senão a gente regride tudo, acho, na minha opinião, que fica pior, né? Vou fazer, então, a ata de audiência. Deixa eu trocar a tela aqui, que eu descobri que vocês não conseguem ver por conta da minha tela. Peraí. Doutora Michele, só uma observação aqui rápida sobre a questão da manifestação da PGM. É que eu estou aqui observando novamente a parte final da manifestação do subprocurador-geral. Uhum. E ele pede que o LUB informe objetivamente quais das vantagens mencionadas na consulta vêm sendo pagas aos seus servidores, sobre quais valores e qual o impacto financeiro, submetendo a questão à CODESP. Então, na verdade, antes dessa... Antes da PGM, vai para a CODESP. Vai para a CODESP, é. Ela costuma responder rápido, doutor? Doutor Paulo? Talvez o doutor Paulo saiba melhor que eu. Doutor Paulo. Doutor, a gente vai pedir toda a emergência que o caso requer, né? Então, a gente confia que essa resposta seja célere, sim. Tá, então eu vou fazer o seguinte, de toda forma, eu vou colocar o prazo até o dia 14 para a resposta, pode ser? Porque aí o sindicato também já sai com alguma... Estou tentando trocar minha tela de lugar aqui para os senhores poderem ver quando eu compartilhar. Peraí. Vocês vão me ver meio de lado, porque... Tá. Eu vou escrever aqui o resumo. Se tiver alguma coisa errada, os senhores me corrijam. Vamos lá. Antônio, seu microfone está aberto.
Pronto, senhores. Pode ser assim? Alguém tem alguma... Doutora, uma correçãozinha aqui. Diga. Quais escolas que estão funcionando no momento? Eu acho que eu coloquei isso, não? Iniciando pelas unidades de ensino que já retomaram as atividades. Ela Tá? informa. O quê? Desculpa, eu não entendi. Quer saber as CREs que estão funcionando? A gente precisa que a Conlurb informe Quais as unidades que estão funcionando? Entendi. Tá. Doutor Paulo, o senhor consegue informar isso tipo amanhã? Boa tarde. Consigo sim, doutor. A gente vai avaliar aqui. Levantamento preciso. Se puder, doutor Paulo, se já tiver uma previsão, acho que não estão funcionando, vão começar a funcionar tal dia, até para facilitar o cronograma do sindicato. Doutora, eu realmente não sei, nesse prazo não seria possível, porque isso depende da prefeitura, mas a gente vai assumir esse compromisso, sim, periodicamente atualizar. Escola, sim. Então, eu vou botar assim, que será informado pela Conlurb até amanhã, com atualização semanal. Então, toda semana, voltou a funcionar tal escola, voltou a funcionar tal escola. Pode ser assim, doutor Paulo? Pode. Pronto. Não. Mais alguma coisa? Doutora Michele, ali quando se fala que as questões relativas à recomposição por perdas inflacionárias e PCCS ainda estão aguardando parecer final do PGM, na verdade, em relação às perdas, né, em relação já o parecer já é final, já né? há um parecer, então, eu tinha entendido isso, mas aí depois da fala do senhor, eu fiquei com essa dúvida. Então, tá. Vou botar as perdas também. Já é final, não. Eles mantêm. Quando eu li o parecer, eu entendi justamente isso, que já estava definido que não era possível. Só enquanto PCS ou para reposição? Eles não falam. Diz que a Conlurb concorda com continuar negociando. Eu acho que sim. Isso tem que falar que existe uma coisa sobre a reposição. Existe alguma coisa. Doutora, e a reposição? Não, então, o que o doutor Rodrigo está explicando é isso. Quanto à reposição, a PGM já deu o parecer dela, que é contrário, não é isso, doutor Rodrigo? Isso. Porque aí não há nenhuma dúvida de que se trata de um aumento de despesa. No final aí, fizeram... O quê? O parecer final não estava fechado ainda, ele não falou no início? Não, então, quando eu li o parecer deles, eu também entendi que a questão já estava definida quanto a isso. Mas o parecer final que está aguardando é para verificar o PCC, o plano de cargos e salários, e não a questão da recomposição. A recomposição... Diga, doutor Rodrigo. Para ser bem preciso, assim, para não restar dúvida, o que o parecer diz lá na sua parte final é que caberá à Conlurb especificar objetivamente as verbas que estão sendo pagas e os valores respectivos e encaminhar para a oitiva da CODESP. Então, assim, essa ressalva final acaba abrangendo tudo, mas pelo teor da fundamentação do parecer do despacho do subprocurador-geral, me parece já inquestionável que a questão do reajuste está superada. Foi o que eu havia entendido também. Aí depois eu fiquei com a dúvida pelo que o senhor falou. Acho que o sindicato também ficou com a mesma dúvida. Então, é isso. Assim, já o parecer da PGM quanto a essa questão já foi contrário ao reajuste. Mas, sim, vamos deixar vamos avançar no que a gente pode avançar, depois a gente volta no que ficou pendente, porque assim a gente vai avançando. Eu acho mais importante do que a gente empacar nisso agora e empacar em tudo. Então, já vamos avançar nessa parte. Na próxima audiência, a gente retoma e vê o que pode ser feito, analisa a legislação, vocês analisam a peça da Conlurb, o parecer da Procuradoria, que vocês nem viram ainda, né? Vê se tem alguma questão que vocês discordem que pode ser argumentada para a gente trazer novos argumentos. Ok? Doutor? Oi.
Todo mundo já viu a ata? Tá de acordo com a ata? Ok. Tá. Só para poder cortar a tela, que fica muito ruim para mim quando essa tela aqui da audiência fica no outro. Pronto. Que aí eu consigo ver todo mundo. Sr. Paulo Hernani, o senhor tem alguma coisa para falar? Ele não deixava entrar. Alguém tem alguma manifestação mais a fazer? O que eu ia fazer, doutora, em relação a essa liberação da Fala um de cada vez. O pessoal que está junto aí, os outros vão ter em silêncio para o senhor Manuel falar e eu conseguir ouvir. Fala. doutora, então, o grupo, sei lá, quando... Quem é que está falando? Não consigo ouvir. Fala, senhor Manuel. Estou tentando ouvir o senhor. Eu estou ouvindo o senhor. Fala, senhor Manuel. Em relação a essa expedição da escola, com a senhora para explicar a situação. Doutor Tá. Paulo? Ou a gente... como a Tá, senhora se o senhor quiser. quiser, continua aqui na sala e a gente pode falar sobre Tá. isso? Então tá. Tá. Deixa Lógico. eu só fazer uma observação com o doutor Paulo. Eu pus na conversa lá no chat o e-mail, o doutor ficou de me mandar depois os pareceres. Anota para mim, por favor, depois para mandar. Eu anotei já. Tá ótimo, então. O e-mail. Tá aqui. Tá Então, ótimo, aqui. então. Se acabar a audiência, Muito obrigado. eu tô usando o celular. Tá bom. Deixa o pessoal sair e a gente fala dessa mediação com o Sindicato dos Engenheiros. Paulo, você precisa da minha interferência? Gostaria da interferência ou não é necessário nessa questão dos engenheiros? Essa eu não tenho conhecimento.